Fala piloto F-Motor na área, todo de vermelho, a blusa da McLaren da época do Senna, né, para comemorar esse 10º título da McLaren de construtores, se tornando aí, se sagrando a segunda maior campeã de construtores da Fórmula 1. Nesse GP de Singapura aqui, não teve ultrapassagens, quase nenhuma, foi meio monótono, digamos assim, porém, foi histórico por conta dessa conquista da McLaren, que inclusive por ser 6 corridas de antecedência, né, ela igualou o feito da Red Bull de 2023, então acabou se tornando histórico pra caramba esse GP de Singapura. E essa dupla, né, Oscar Piastri e Lando Norris, com certeza um dos dois deve levar esse título também nessa temporada, que os dois estão isolados na frente. O Verstappen tem que ganhar algumas corridas aí para conseguir encostar nos dois, creio que fica ali entre o Piastri e o Norris. No final desse vídeo eu vou falar a minha opinião, quem eu acho que será o campeão ali entre os dois. Mas a McLaren conquistou esse título importantíssimo. Eles tinham sido campeões ali na década de 90, no ano de 98, com o Mika Häkkinen, né? Em 99 a Ferrari já começou ali sua sequência de títulos, mas ali em 98 com o Adrian Newey na McLaren, aquele super carro, um carro muito bom, com o Mika Häkkinen, e antes disso ela só tinha conquistado um bicampeonato lá no início dos anos 90, na verdade ela teve um tetracampeonato ali, 88, 89, 90 e 91, no início com a dupla Senna e Prost, e depois teve o Berger como companheiro do Senna e por aí vai. Bom, os dois maiores pilotos campeões pela McLaren até hoje foi o Alain Prost e o Senna com 3 títulos cada um. Mas nós tivemos outras lendas campeãs pela McLaren também, como o Hamilton, que ganhou seu título lá, o seu primeiro título em 2008. Tivemos também o Emerson Fittipaldi, né, que foi campeão em 74, né, outro brasileiro. Tivemos também o Mika Häkkinen, que foi bicampeão ali em 98 e 99, e o James Hunt também, que é o rival, inclusive, do Niki Lauda. Niki Lauda também ganhou um título ali dos seus 3, um deles foi pela McLaren também, então tivemos pilotos brilhantes, excelentes pilotos passaram pela escuderia. Alguns não chegaram a ganhar o título por ela, como Jason Button, como Fernando Alonso, mas nós tivemos muitos grandes pilotos campeões passando por essa equipe desde a sua fundação. A McLaren, que foi fundada, né, por um piloto de Fórmula 1 na época, o Bruce McLaren, um neozelandês, e chegou a vencer corrida pela própria equipe. Ele já tinha vencido pela equipe Cooper também, e aí ele criou a McLaren, que continuou o legado ali do Bruce McLaren, né? Após a sua morte, ele morreu testando um dos seus carros, porque a McLaren passou a ser uma equipe que participava de outras competições também, né? Não só da Fórmula 1. E ali, em 1970, para ser mais preciso, aos 32 anos, ele sofreu um acidente e morreu testando um de seus carros. Mas o legado do Bruce McLaren, né, permaneceu no automobilismo e na Fórmula 1 através dessa equipe que é a segunda maior campeã, ficando atrás apenas da Ferrari em títulos de construtores, em pódios, em vitórias, entre outros. Bom, o maior vencedor de corridas ali pela McLaren como piloto é o Ayrton Senna, com 30 vitórias, 35 na verdade, 30 vitórias vem em segundo o Alain Prost, e aí em terceiro vem o Lewis Hamilton com 21 vitórias. Agora, quem vê esse momento campeão da McLaren, não pode esquecer que a McLaren passou um momento muito difícil, momentos muito difíceis ali, sendo a penúltima colocada do Mundial de Construtores ali em 2015 com 27 pontos e em 2017 com 30 pontos. Ali foi o fundo do poço da McLaren, né? O Ron Dennis, que assumiu a equipe ali na época do Senna, do Prost, ali década de 80, 90, não estava mais conseguindo fazer a McLaren uma equipe de ponta. A McLaren estava passando problemas difíceis financeiros, inclusive ela quase foi à falência, e aí ela foi vendida, né, para grupos de investidores. Ela acabou mudando de donos algumas vezes. Nessa nova reestruturação, veio o André Stella e o Zac Brown, assumiram a equipe e começaram a coordenar, a comandar uma reestruturação que trouxe esses 2 títulos consecutivos aí de 2024 e 2025, né, levantando a McLaren para a época de ouro aí, relembrando as glórias ali dos anos 90. Ela também ficou num jejum de vitórias desde o GP do Brasil de 2012, quando Jason Button conquistou a sua última vitória pela equipe McLaren ali no fechamento, no encerramento daquela temporada no GP do Brasil. E a McLaren só teria outra vitória no ano de 2021 com o Daniel Ricciardo naquela dobradinha que aconteceu no GP de Monza de 2021,
naquele GP que teve aquela batida entre o Verstappen e o Hamilton. Os dois saíram da corrida, os dois postulantes ao título daquele ano, e isso abriu caminho para uma dobradinha, né, da McLaren, do Norris e do Daniel Ricciardo. Então Daniel Ricciardo encerrou aquele jejum, mas a McLaren ainda passou por alguns problemas até acertar o seu carro nos anos vindouros ali, 22, 23, até conseguir ter o melhor carro da Fórmula 1 ali em 2024 novamente. Lembrando que a Red Bull era o melhor carro no início da temporada de 2024, né? Inclusive o Verstappen conquistou várias vitórias seguidas, abriu uma grande gordura no campeonato, e quando a McLaren se tornou a equipe mais forte, o Verstappen ainda conseguiu arrancar uma vitória ou outra e administrou para conquistar o título de pilotos, porque o Mundial de Construtores já foi conquistado pela McLaren ali desde 2024. E nesse ano de 2025, apesar de ter uma certa preferência do Zac Brown ali pelo Norris, né, porque ele cuida da carreira do Norris, inclusive, eu creio que o Piastri deve ser campeão. Até porque o Piastri está ali no seu terceiro ano na Fórmula 1. Ele está em desenvolvimento ainda, ele tem muito a se desenvolver e ele tem uma gordura boa. O Norris não está conseguindo tirar essa vantagem. Nesse último GP agora de Singapura ele tirou apenas 3 pontos. Então qualquer resultado que o Piastri tenha à frente do Norris ali, que ele tenha 7 pontos, 10 pontos e por aí vai, já vai aumentar muito essa gordura. Então duvido muito que o Norris consiga tirar essa gordura e ser campeão nesse ano de 2025. Mas tudo é possível, mas eu apostaria as minhas fichas no Oscar Piastri nesse ano de 2025, um australiano sendo campeão pela equipe fundada por um neozelandês, né, na Fórmula 1. Bom, a McLaren, essa equipe britânica, já não é mais tão britânica assim. Recentemente o Zac Brown assumiu, né, falou que os últimos 30% da equipe que não pertenciam ao fundo de investimentos lá do Bahrein foi vendida. Dessa forma, a equipe McLaren agora pertence totalmente a esse fundo de investimentos que já eram donas da maior parte da empresa. Confere a inscrição, se não é inscrito aqui no canal F Motor, dá um joinha nesse vídeo e deixa o seu comentário aí do que você achou dessa conquista da McLaren e desse GP vencido pelo George Russell, né, que venceu ali, fez a pole e tudo mais e conseguiu essa vitória em cima do Max Verstappen.